Eu vou estar lendo 17 versículos aqui de Romanos 8, começando a partir do 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o quê, meus irmãos? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como que constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que diz a Bíblia, irmãos? Esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o que, igreja? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus tremendo, Tu és o nosso Pai celestial, nosso Pai amado. Sim, meu Pai, nós temos esta alegria de poder levantar a nossa voz e chamá-lo de Pai, de Abba Pai, aquele que nos comprou, aquele que nos adotou, aquele que nos fez seus filhos, ó Pai. E nós queremos neste momento te dar graças pela Tua palavra, que afirma isso, que nos ensina isso, que nos mostra isso de uma maneira maravilhosa, Pai, que nós podemos nos achegar diante de Ti e Te chamarmos de Pai, porque o Senhor quis nos fazer seus filhos. Senhor, que nesta manhã esta verdade entre no coração dos Teus filhos, e que esta convicção, Senhor, se torne cada vez mais forte, para a glória e louvor do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O subtítulo dessa palavra nesta manhã é Certidões dadas pelo Espírito. Os cartórios, meus irmãos, são instituições que nos acompanham em muitas ações
que realizamos em nossas vidas. Ao nascermos, nossos pais precisam ir aonde? Cartório. Quem já foi registrar filho no cartório aí, né? A gente vai lá. Eu me lembro, o primeiro filho, meu primeiro filho para registrar, que alegria que foi, né? Registrar lá o meu primeiro filho, né? Lá no cartório, botar o nome, né? Cartório. Então, registrar filhos. Para casarmos, devemos obter a chancela também de quê, meus irmãos? De um cartório. E aí essa parte é mais complicada, né? Faz o registro, demora 60, 90 dias, marca o dia, assina, né? Quem está nesse processo aí é o Vitor e a Michele. Cadê? A Michele está ali, né? Cadê a Michele? Acho que eu vi. Está na escolinha. Cadê o Vitor? O Vitor está por aí? Também está por lá, né? Então, Vitor e Michele, daqui a 2 semanas, vão estar casando, né? Vamos estar lá casando ele. Mas já estão com o papel na mão, né? Já conseguiram vencer essa batalha, já estão com a certidão civil na mão, né? Já casaram. Até mesmo em nossa morte, irmãos, alguém tem que ir lá registrar a nossa morte no cartório. Então, o cartório é algo que nos envolve. Cartórios servem para certificar, atestar que um fato, uma negociação se deu como está ali registrado no papel, né? Se você vai comprar um imóvel, até mesmo vender um carro, isso tem que passar pelo cartório. O apóstolo Paulo, ele teve em seu tempo um problema recorrente para tratar. É um problema que a gente vê praticamente em quase todas as cartas que ele escreveu. Podemos chamar esse problema de a controvérsia de como os gentios se tornaram filhos de Deus. Esse era um problema que Paulo sempre tinha que responder, porque as pessoas estavam ali questionando Paulo. Por que os gentios agora podem ser crentes? Por que os gentios agora podem ser filhos de Deus? Então Paulo sempre tinha que responder isso, porque a primeira geração de cristãos, irmãos, às vezes a gente não percebe isso, mas a primeira geração de cristãos era formada, em sua maioria, por judeus que abraçaram a fé em Cristo. Os discípulos eram judeus. Os primeiros cristãos, na sua maioria, eram judeus. Mas, à medida que a fé alcançava também pessoas que não eram judeus, este problema se levantou. Porque os judeus sempre tiveram na cabeça que eles eram os únicos filhos de Deus. Eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles receberam a aliança, eles eram descendentes dos patriarcas. Então isso na cabeça deles, era só eles que tinham esse direito. E quando o evangelho começou a alcançar outros povos, essa controvérsia se levantou e Paulo teve que responder. Os judeus, inclusive cristãos judeus, entenda isso que o pastor está falando, eles eram judeus, abraçaram o evangelho, então eles ficaram ainda nesse vamos assim dizer, nesse conceito, né? Cristãos judeus. Eles não aceitavam isso muito bem. Como vimos, estudamos isso na semana passada, ao tratarmos do texto de Gálatas. Semana passada nós falamos do texto de Gálatas, onde Paulo estava realmente furioso, aborrecido, porque aqueles cristãos judeus começaram na fé, abraçaram a Cristo, mas agora estavam querendo abandonar Cristo para voltar aos rudimentos da lei judaica. Então esses cristãos, eles sempre se levantavam e questionavam Paulo. Eles estavam limitados e presos ainda à lei e achavam que os filhos de Deus eram aqueles que seguiam a lei e a Torá. E para combater esse pensamento errado, Paulo mostra que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que vivem sob uma nova lei. Não a lei de Moisés, não uma lei qualquer, mas que vivem sob uma nova lei, que ele chama aqui no verso 2 de lei de quê, meus irmãos? Vamos voltar aqui.
Porque a lei, o que, meus irmãos? No verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou de duas outras leis. Te livrou da lei do pecado e da morte, e mais à frente ele vai falar da lei mosaica. Então, Paulo mostra aqui uma nova lei que Deus estava trazendo por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito. O próprio apóstolo Paulo tentou viver sob a lei mosaica. Se houve alguém na face da terra que seguiu com muito rigor a lei mosaica, foi o próprio apóstolo Paulo. Ele foi um homem rigoroso, ele queria obedecer à lei, ele queria seguir a lei. Paulo tentou viver pela lei mosaica, mas mesmo reconhecendo a validade da lei mosaica, a importância, Paulo entendeu que esta lei só produziu um tipo de coisa no coração humano: desespero. Pois ninguém consegue cumprir esta lei. Verso 12 a 15, Paulo mostra isso, né? Capítulo 7, verso 12 a 15, Paulo nos mostra isso. Paulo diz aqui: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo, o mandamento é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou o quê? Que Paulo diz: carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim aquilo que detesto. Capítulo 7, Paulo está mostrando ali o desespero de alguém que tenta viver pela lei. A lei é boa, a lei mostra como devemos seguir a Cristo, como que devemos seguir a Deus, mas a mesma lei nos mostra essa lei da carne que nos faz escravo. Isso criou um desespero em Paulo, e foi para resolver esse desespero humano que Deus Pai enviou o seu Espírito para habitar em nós, e eu diria que nos conceder 3 certidões divinas que atestam a nossa real comunhão com Ele. Você, como um filho de Deus, como é que você pode comprovar que você é um filho de Deus? Eu creio que por esse texto aqui a gente pode entender que o Espírito Santo nos dá 3 certidões divinas que nós podemos comprovar a nossa real comunhão com Deus. Assim como no mundo físico, algumas questões são resolvidas mediante a apresentação de certidões, Se você alguém chega aqui em algum lugar, lá na sua casa, e fala assim: esse terreno é de quem? Se você tem uma certidão, um registro, você pode dizer: esse terreno é meu, eu atesto que ele é meu, eu comprei. Então, assim como acontece no mundo físico, no mundo espiritual, irmãos, é o Espírito que nos certifica e traz sobre nós a paz verdadeira e celestial de que nós somos filhos de Deus. E eu quero demonstrar essas certidões que o Espírito nos dá. A primeira certidão, eu chamo de certidão da ficha limpa. Alguém pode ir, pastor, hoje é dia de eleição, o pastor já vai falar de política. Nada disso, nada disso. Não se precipite. Ela não tem nada a ver com a certidão de ficha limpa que vigora no nosso país. Porque nós bem sabemos que essa certidão de ficha limpa que vigora no nosso país, ela é furada, O camarada tem mais ficha suja, Meu Deus do céu, e mesmo assim consegue uma ficha limpa para se candidatar, governar e fazer uma série de coisas. Então não tem nada a ver com essa
certidão de ficha limpa da nossa sociedade. A certidão da ficha limpa que o Espírito concede a nós, irmãos, não é um engodo, não é enganosa. Paulo começa o texto aqui de Romanos 8 fazendo uma afirmação preciosa. Paulo diz: agora, pois, o que Paulo diz, irmãos? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Nenhuma condenação há. Que coisa maravilhosa. O inimigo vem em nossa direção, tentando nos acusar, e a gente pode dizer: não há nenhuma condenação. Mas note, isto não significa que não há culpa e culpados. Há culpa e culpados. Mais uma vez, Paulo está confrontando aqueles que queriam se justificar pela lei, mostrando que se justificar pela lei era algo impossível. O que ele diz aqui no verso 3? Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, Deus fez isso enviando o quê, meus irmãos? Seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, o que Paulo diz aqui, irmãos? No finalzinho do verso 13, o que Paulo diz aqui? Olha o que diz aí no seu texto. Que Deus fez o quê, irmãos? Deus condenou na carne pecado. Opa, peraí. Não há condenação, mas não há condenação sobre nós, não há acusação sobre nós, mas alguém foi condenado? É isso que Paulo está mostrando aqui. Aquilo que a lei não conseguia resolver de fato, o próprio Deus decidiu o problema do pecado, especialmente sobre a sua igreja, especialmente de pecados que Paulo cita, no capítulo 7. A lei, ela só pode tratar, irmãos, olha o detalhe de algo importante. A lei só pode tratar de pecados que sejam o quê? Quando a gente vai no mundo da justiça, por exemplo, se não há uma testemunha de que um crime aconteceu, aquela pessoa pode ser incriminada. Se não há um vídeo, se não há uma testemunha, se eu chego ali e falo: o Jorge fez isso, mas o juiz vai dizer: eu preciso de uma prova. Então precisa de algo material. A lei mosaica, ela só podia tratar daquilo que era pecado material, daquilo que pode ser visto, daquilo que pode ser tratado. Ela até aponta pecados que acontecem no coração, e é isso que Paulo diz da impossibilidade da lei. A lei, ela mostra o pecado, mas era impossível tratar de todos os pecados pela lei. Aqui no capítulo 7, verso 7, no contexto do texto que lemos, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera o que, meus irmãos? Você já viu alguém lá no mundo ser condenado pelo crime de cobiça? Por que lá no mundo ninguém é condenado pelo crime de cobiça? Porque é um pecado é um crime que acontece dentro do coração, dentro da alma. A lei mosaica mostrava isso, mas os sacerdotes não conseguiam ver isso, a não ser que o próprio pecador chegasse lá e falasse: eu cobicei. Mas se ele fica quieto, como é que esse pecado dele viria à tona? Não viria à tona, mas ele ali seria angustiado por esse pecado que ele sabia que havia cometido. E é por isso que Paulo está dizendo: a lei é boa, ela até aponta pecados que a própria lei não pode resolver. Somente algo espiritual, somente a lei do Espírito que atinge o coração é que pode tratar. Note
que era isso que produziu o desespero no coração de Paulo. Porque ele via esses pecados que a lei não podia tratar se manifestando na vida dele. Cobiças, lascívia, a impureza da mente, do coração. Paulo via isso se manifestando na vida dele e não podia tratar. E no verso 24 ele dá esse grito, essa exclamação de desespero, dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desse corpo que me impulsiona a pecar, quem me livrará disso? Ele diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então, a única maneira de alguém receber a certidão de ficha limpa, não só desses pecados que qualquer um podia ver, mas desses pecados que só Deus pode ver e nós podemos sentir, a única maneira de alguém receber essa certidão de não há mais nenhuma condenação, era aceitando que a culpa e a condenação que deveria recair sobre nós, ela recaiu sobre quem, meus irmãos? Essa culpa e a condenação recaiu sobre quem? Sobre Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz: já não há nenhuma condenação. Mas para quê? Para qualquer um? O que diz o texto? Para aqueles que estão aonde, irmãos? Na Igreja Nova Vida da Vila. É isso? Para aqueles que são pastoreados pelo pastor Josenildo, aqueles que foram pastoreados pelo bispo Weber. Não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para esses, porque havia uma condenação, mas ela já recaiu sobre Cristo Jesus. Então, uma vez que nós abraçamos esta verdade que Paulo chama de lei do Espírito, nós somos automaticamente libertos, irmãos, das prescrições que a lei exigia de nós. Não porque elas caducaram, não é porque a lei caducou, mas porque Cristo as cumpriu em nosso lugar e agora nós andamos em Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui de uma maneira claríssima no versículo 4. A fim de que o preceito da lei, ou as prescrições da lei, se cumprissem em nós. Nós que obedecemos a lei? Não. Mas alguém que obedeceu a lei em nosso lugar. Então, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora estamos andando segundo o quê? O Espírito. Amém, igreja? Quando você vai abrir um crediário ou financiar algo, aqueles credores se faz uma pesquisa nos órgãos competentes e esses órgãos declaram, te dão uma certidão: nada consta. No mundo espiritual, o que Cristo fez na cruz nos garantiu essa certidão: nada consta. Não há mais condenação sobre você. Amém, igreja? Você é de Cristo? Então você tem essa certidão, nada consta. Bota essa certidão no bolso aí, pronto. Eu tenho essa certidão, nada consta, nenhuma condenação pode ser lançada sobre mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas os filhos de Deus também precisam de outras certidões do Espírito. E aqui no texto nós podemos inferir mais uma delas, a certidão que eu chamo de certidão de pertencimento, de propriedade ou de posse. A pergunta é: quem guia a sua vida? A carne ou o Espírito Santo? Quem é que está comandando e guiando a sua vida? A carne ou o Espírito Santo? Note, como bem escreveu o teólogo Dr. Craig Kinner,
ele escreveu, abre aspas, o uso dos termos carne e espírito por Paulo refere-se a duas esferas de existência, a existência em Adão ou a existência em Cristo, e não há duas naturezas na própria pessoa, fecha aspas. Então, o que o teólogo está dizendo aqui, quando esse texto aqui fala de carne e espírito, está falando sobre dois modos de se viver. Não está falando dessa luta que acontece dentro de nós, tanto que a palavra espírito está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Quem é que guia a nossa vida? A carne ou o espírito? Por mais que alguém possa dizer, pastor, é o Espírito que guia a minha vida é guiada pelo Espírito. Entenda uma coisa, são os frutos que determinarão a verdade. Onde há ausência dos frutos, há ausência do Espírito. Então não adianta alguém dizer, é o Espírito que guia a minha vida. O que vai comprovar que o Espírito de fato está guiando a sua vida são os frutos. Alguém que é guiado pela carne, os frutos que ele ou ela apresenta são descritos. Vamos dar um pulinho lá em Gálatas, marca aí a sua Bíblia em Romanos. Dê um pulinho lá em Gálatas, só para que a gente possa ver essa lista representativa que Paulo colocou aqui para nós. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versos de 19 a 21. Alguém que é guiado pela carne, ou alguém que pertence à carne, o que vai se manifestar na vida desta pessoa é o que está aqui. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são o que, meus irmãos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E Paulo, tendo muita coisa para escrever, ele ainda diz, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A lista não é exaustiva, é uma lista representativa, porque Paulo tinha muito para poder dizer. E quem se deixa guiar pela carne, colherá aquilo que Paulo escreve lá em Romanos, colherá morte, inimizade contra Deus, e não pode agradar a Deus, ainda que viva dentro de uma igreja. Você não agrada a Deus só porque está dentro de uma igreja. Você agrada a Deus quando os frutos da carne não estão presentes na sua vida. Quando não há inimizade, quando não há ciúmes. A gente às vezes fala, não há prostituição, não há adultério. Tudo bem, mas Paulo não deixa a lista só nessas coisas. Paulo coloca aqui coisas até mesmo tão triviais. Dissensões, facções, porfias, Paulo coloca aqui, então, alguém que é guiado pela carne, é isso que se manifesta. E é isso que Paulo está querendo mostrar, seja aos cristãos de Roma, a quem ele escreve, seja aos cristãos da igreja de Gálatas, da região da Galácia, a quem ele escreve. Paulo está querendo mostrar isso, que a lei do Espírito, a vida no Espírito, ela não está determinada por leis de Moisés, não, é uma lei que produz fruto, é uma lei que produz transformação. Mas quando nossas vidas são guiadas pelo Espírito, de fato pelo Espírito, aí a realidade é outra. Qual é a realidade de alguém que é guiado pelo Espírito? Verso 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é o que, meus irmãos? É o que, igreja? É amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então a lógica paulina é bem clara. Voltando ao texto lá de Romanos 8, agora 9. A lógica paulina, ela é clara, né? Quando a gente busca esse auxílio em outros textos, ela é clara no verso 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estás na carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está fazendo o quê, meus irmãos? Ele habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal pode estar dentro da igreja, pode ter um cargo na igreja, mas se não tem o Espírito de Cristo, o que diz Paulo aqui no verso 9? Esse tal não é dele. Qualquer pessoa pode dizer, sou guiado pelo Espírito, sou de Cristo, mas sem estes frutos, irmãos, uma pessoa não pode dizer que é de Cristo, pois o Espírito, ouça isso, nunca é inativo na vida de um crente. O Espírito nunca é inativo na vida de um crente. O Espírito não é estéril. Se ele está na vida do crente, os frutos vão aparecer. Os frutos vão surgir. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós vemos como essa lógica do apóstolo Paulo foi tão deturpada. Pessoas querem dizer que são de Cristo, ou que possuem o Espírito, sem produzirem os frutos que atestam isso, certificam isso. Então a nossa certidão que nós mostramos que somos do Espírito, que pertencemos ao Espírito, a certidão que nós mostramos isso são os frutos que se manifestam na nossa vida. E eu pergunto à igreja, quais são os frutos que você tem produzido? Se são os frutos do Espírito, então você pode também apresentar essa certidão dizendo, eu pertenço ao Espírito Santo. Quando os frutos estão presentes na sua vida, você pode apresentar essa segunda certidão, eu pertenço ao Espírito Santo. A terceira e mais importante certidão é aquela que confere e garante a paz de Deus aos nossos corações quando nós recebemos a declaração que diz, você é um filho de Deus. Na minha certidão de nascimento, que eu nem sei onde está, nem sei se eu tenho ela, porque quando a gente casa, fica preso no cartório, né? Mas na minha certidão de casamento, aonde quer que ela esteja, está lá escrito, filho de Josué Soares dos Santos e filho de Helena Carvalho dos Santos. Está lá. Meu pai, minha mãe. No mundo espiritual você também tem uma certidão de nascimento espiritual que atesta quem é seu pai. Paulo mostra que cada cristão, seja ele um cristão judeu ou cristão grego, entenda que dentro do contexto, essa era a realidade de Paulo. Paulo estava escrevendo para cristãos que vinham da primeira geração de cristãos, que ainda estavam muito ligados ao judaísmo. Então, seja um cristão judeu, ou um cristão que não era judeu, mas que veio, né, entre os gregos, gentio, Paulo está ali mostrando que esse cristão podia ter paz em seu coração, porque eles foram adotados ou declarados como filhos do próprio Deus. O cristão judeu não devia mais viver sob o peso da lei que trazia. A lei foi importante, a lei foi tremenda, mas Paulo está dizendo, você que é um cristão judeu, você não precisa mais viver sob o peso da lei, essa lei que
que foi importante, mas agora nós vivemos sob outra lei. Paulo também estava dizendo ao cristão grego que não devia mais viver sob a agonia da lei da carne. Ambos agora, cristãos judeus, cristãos gregos, ambos agora em Cristo podiam se aproximar de Deus e chamar Deus de Abba, Pai. Olha aqui o que diz aqui no verso 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Paulo diz o quê? São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Esta expressão aramaica, Abba, é uma das primeiras palavras que as crianças aprendiam a falar. Né? É como um bebezinho que nasce, né? Às vezes a mãe fica chateada porque dá o mamar, dá o cuidado, dá não sei o quê, mas a primeira palavra que a criancinha fala é o quê? Pai. A mãe fica chateada, né? Mas fala um pai assim meio ainda, né? É um balbuciar, né? A expressão aramaica traz esse sentido de um pai de intimidade, de uma expressão de uma criança que depende totalmente daquele pai. Essa expressão aramaica, o doutor Eugene Peterson, num dos seus livros, ele relata que sentiu a força dessa palavra quando ele estava viajando lá. O doutor Eugene Peterson já é falecido, faleceu há poucos anos atrás, mas foi um belo pastor, um belo autor, livros maravilhosos. Num dos seus livros ele escreveu que ele sentiu a força dessa expressão Abba, Pai, quando ele estava viajando numa região do Oriente, né? Não sei precisamente que parte, mas região do Oriente, em que ele estava no aeroporto aguardando a hora do seu voo, e ele viu uma criancinha correndo no aeroporto, indo em direção ao seu pai, e usando exatamente essa expressão bíblica, Abba, Pai. Ele diz que quando ouviu aquela criança, ele parou e começou a louvar a Deus, porque é assim que devemos nos sentir diante desse Deus. Nós somos filhos, Deus quis nos chamar para ser seus filhos. Deus nos adotou em Cristo, irmãos, para isso. Para você não ser um filho teórico dele, mas você ser um filho dependente dele. De você nas suas orações poder dizer, Pai, Abba, Pai. Nós vivemos neste mundo caótico e turbulento, tendo a paz e a segurança em saber que o nosso Pai é o Senhor de tudo e está no controle de tudo. Nossos filhos, até chegarem a uma determinada idade, eles não querem saber de conta nenhuma da casa, né? Não sabe como que milagrosamente a comida chega na despensa, milagrosamente a geladeira está cheia, milagrosamente a televisão está funcionando com todos os canais que ele gosta de assistir. Ele acha que tudo isso é de graça, né? Ele não se preocupa com estas coisas, porque ele tem a confiança, ainda que inconsciente, de que ele tem um pai e uma mãe que provê isso. Nós temos um Deus, irmãos, que mesmo nesse mundo caótico e turbulento, nós podemos ter paz. Ele é o Senhor de tudo e está no controle de tudo. Mas como é que esta paz e segurança pode ser sentida e vivida de fato por nós, pastor? Como é que eu sinto esta paz? A resposta está aqui no verso 16, do capítulo 8. Que o próprio Espírito, ele faz o quê, meus irmãos? Testifica
Nós podemos usar até uma palavra sinônimo, certifica, testifica com o nosso espírito que nós somos o que, igreja? Filhos de Deus. E essa expressão de Romanos 8,16, nos fala de uma doutrina teológica muito importante, que é a doutrina da segurança da nossa salvação. A nossa certeza de salvação está nisso, que quando eu olho para mim, era isso que Paulo estava dizendo, quando ele olhava para ele via uma lei da carne que causava desespero. Mas quando ele se voltava para Deus, a lei do Espírito, o Espírito, né, e essa expressão aqui é muito preciosa, testifica. Essa expressão testifica é usada na Bíblia também para dizer que o Espírito testificou a verdade pelos profetas. O mesmo Espírito que estava testificando a verdade pelos profetas, esse Espírito está hoje, meu irmão, testificando todos os dias no teu coração, de que você é um filho de Deus, amado por Deus, perdoado por Deus, já não há mais nenhuma condenação. Então essa expressão testifica, não é, e também o autor aqui, né, comentando esse texto, ele fala exatamente isso, não é testificou, Paulo podia dizer, e o Espírito testificou que nós somos filhos de Deus, ou o Espírito testificará que nós somos filhos de Deus. Não, o verbo está no presente, ele testifica agora, ele testifica quando você precisa, quando você está em dúvida sobre coisas que estão acontecendo na tua vida, se você é ou não é filho de Deus, se você orar, o Espírito testifica no presente, nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Trabalhando este verso, o autor Anthony Rockeme, não sei se é essa expressão do sobrenome dele, escreveu, abre aspas, o testemunho do Espírito não é apenas uma ocorrência ocasional. O Espírito não vai vir testificar na sua vida ocasionalmente. Não é isso. Ou algo que acontece de uma vez por todas. O Espírito falou uma vez, não, a gente não precisa, não. O autor diz, mas é algo que continua ao longo da vida do crente. O Espírito faz esse trabalho diariamente, todos os dias, testificando que nós somos filhos de Deus. O Espírito está fazendo exatamente isso na medida em que você ouve e recebe essa palavra agora. Você é um filho de Deus. E mais uma vez Paulo lembra que ao serem feitos filhos de Deus, por meio da adoção, cristãos, judeus, gregos, de que região for, cristãos, passam a possuir um direito e uma herança gloriosa em Cristo Jesus. Mesmo que a nossa trajetória aqui seja marcada por sofrimentos, como foi a de Cristo, isto não invalida a garantia que temos de receber essa herança gloriosa nos céus. Paulo falou isso lá em Gálatas, a gente estudou isso na semana passada. Paulo está repetindo isso aqui no verso 17. Ora, se somos filhos, também somos o quê, meus irmãos? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então essa é a terceira certidão que nós recebemos de Deus. É uma certidão dupla, que diz, você é um filho de Deus, e mais, você tem direito à herança de Deus. Oh, que coisa gloriosa! Oh, que coisa tremenda! Mas assim como retirar certidões cartoriais não são gratuitas, dependendo da certidão que você tira, ela é cara demais, né? Às vezes a gente vai comprar uma casa, a casa custa, sei lá, 100 mil, gasta só de certidão aí quase 500, né? Só de papelada ou mais, sei lá. Assim como retirar as certidões cartoriais não são gratuitas,
Pelo contrário, elas possuem um alto valor. Assim também estas certidões dadas a nós, ainda que para nós elas sejam gratuitas, elas tiveram um alto preço a ser pago. Como se diz a expressão, nós tínhamos dívidas no cartório. Você tinha dívida no cartório. No cartório de Deus, a tua ficha, meu irmão, era mais suja do que de muitos por aí, né? A nossa ficha estava, nós tínhamos dívidas no cartório. Todos nós tínhamos esta alta dívida e mais, não podíamos pagar. A dívida que você tinha com Deus, você não podia pagar. Mas o verso 3 de Romanos 8 diz que Deus condenou em Cristo as nossas dívidas e elas foram pagas. Esta dívida foi paga por Cristo quando aceitou e se tornou e tomou sobre si a condenação que cabia a nós. Até no meio jurídico isso é um instrumento válido no meio jurídico, né? Alguém às vezes comete um tipo de crime e o juiz estabelece lá uma fiança para ser paga, não é isso? A própria pessoa pode pagar, um parente pode pagar, alguém pode pagar, e uma vez paga aquela fiança, aquela pessoa sai. Ele fica livre. No sentido espiritual foi isso que aconteceu. A nossa dívida era enorme, não tínhamos como pagar. Cristo foi em nosso lugar e pagou, recebeu a condenação pelos nossos pecados. E uma vez paga e recebida pela fé, nós então podemos desfrutar da segurança da nossa salvação, apresentando as certidões que o Espírito nos confere. Que certidões são essas? Não há condenação. O nada consta. Pertencemos ao Espírito Santo. E mais, somos filhos e herdeiros do Senhor. Quem tem essas 3 certidões aí? Quem tem essas 3 certidões? Elas estão em dias? Elas foram obtidas no cartório correto? Hoje pessoas querem sentir a paz e a segurança de serem filhos de Deus, pautados em obras, ou até mesmo em frequência de um culto da igreja. Não, fui lá no domingo, já paguei a minha obrigação de crente. Não, meu irmão. Ainda que estas coisas sejam boas, fazermos as obras, estarmos na igreja, ainda que estas coisas sejam boas e necessárias, elas não constituem o fundamento para a garantia da nossa salvação. Somente na obra de Cristo. E nesse testemunho constante do Espírito dentro de nós, dizendo, você é filho de Deus. Somente por isso é que podemos voltar para casa daqui a pouco, descansar e dizer, Ele me amou, Ele me salvou, Ele me fez filho. Era isso que Paulo queria mostrar aos cristãos judeus e cristãos gregos, que não era pela lei mosaica, como os cristãos judeus queriam, não era pela lei mosaica, e nem pela lei da carne, ou seja, por um esforço ético que alguém possa fazer. Essa lei está presente por aí, né? Quando pessoas dizem assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não é pelo esforço ético, porque esse esforço ético também é inválido, seja pela lei mosaica, seja pelo esforço ético, ninguém pode receber esta garantia, de salvação. Somente por Cristo e pelo Espírito é que alcançamos as certidões que atestam, somos filhos de Deus. Talvez você olhando para as suas falhas e tropeços, possa se perguntar, talvez você já tenha passado por um momento
em que você tropeçou, pecou, falhou. E talvez você possa ter se perguntado: será que realmente sou um filho de Deus? Eu vejo outros que parecem tão mais firmes do que eu. Às vezes essa dúvida vem ao coração de muitos. Mas devemos lembrar que a vida do Espírito, como escreveu o Dr. Gordon Fee, não deve gerar em nós falsas ideias. Por um lado, a ideia do perfeccionismo. Você não vai ser perfeito. Não ouvi nenhum amém? Eu vou dizer de novo. Você não vai ser perfeito. Desista de ser perfeito. Essa ideia do perfeccionismo. Por outro lado, nem também a ideia do triunfalismo. Não. A vida no Espírito, ela mantém essas duas coisas em equilíbrios. Nós somos falhos, pecadores, tropeçamos. A carne está aí, querendo nos arrastar para o pecado novamente. Mas enquanto você tem essas certidões, não há condenação. Eu sou guiado pelo Espírito, sou filho de Deus e herdeiro do Senhor. Essa carne, ainda que trabalhe, ela não vai vencer na tua vida. Então, enquanto vivermos neste mundo, irmãos, nós seremos afetados pela presença do pecado. Mas, sobretudo, nós seremos socorridos e assistidos pela presença e pela operação do Espírito Santo. Ele está aqui entre nós. Ele habita em você. Paulo diz isso: se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. O Espírito habita em você. Por quê, pastor? Porque Deus nunca abandona os seus filhos. Ontem eu fui lá na juventude, levei alguns jovens, né? Fomos lá no evento jovem de Nova Iguaçu, fui de penetra, mas fui para estimular os jovens, né? E no meu carro foi o Patrick, a Bia e a Suzane. Cadê a Suzane? Está ali, né? Foi no meu carro. E na volta achei interessante, né? O telefone de uma delas tocou, era uma mãe, querendo saber se já tinha, né? Querendo saber com essas irmãs, a respeito de outras, que estavam em outros carros, porque tentaram ligar para elas, e não conseguiram falar, e estavam preocupadas. Acho que foi a Suzana que atendeu, né? A fulana de tal, sabe dela, está vindo, já está chegando. Irmãos, se nós que somos pais e mães, não abandonamos os nossos filhos, estamos preocupados com eles, o tempo todo, você acha que Deus vai te abandonar? Você acha que Deus vai te abandonar, meu irmão? Nós somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por este privilégio de sermos feitos filhos de Deus, amados pelo Senhor. Então feche os teus olhos, comece a agradecer a Deus, louvar a Deus e dizer: Senhor, obrigado por este privilégio, meu Deus. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor me adotou, o Senhor me deu essas certidões que eu tenho, que posso comprovar que pertenço a Ti, que sou Teu filho, que não há mais nenhuma condenação de pecado contra mim, meu Pai, contra os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Porque todas as condenações que eram verdadeiras, eram reais, toda a culpa que deveria ser realmente lançada sobre nós, Cristo tomou sobre si, pagou pelos nossos pecados, e é por isso que podemos viver hoje a nossa vida, andar neste mundo, Pai, ainda que a presença do pecado esteja à nossa volta, ainda que haja uma lei da carne, ó Deus, nos fazendo tropeçar e falhar, Senhor, quando nós olhamos para esta certidão, isso nos traz paz, não há mais condenação, teus pecados foram perdoados.
Meu Pai, que essa paz e essa certeza preenche o coração dos teus filhos e filhas nesta manhã, Senhor. Vamos tropeçar, vamos falhar, não é o nosso desejo, não é o que nós queríamos, Senhor. Mas por conta da presença do pecado, estas coisas vão acontecer. Mas tendo o Espírito habitando em nós, esse Espírito vai testificar. Agora, no presente, nesse exato momento, esse Espírito vai testificar: você é um filho de Deus, amado, comprado, resgatado, restaurado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Meu Pai amado, que o inimigo não tenha êxito em lançar dúvidas, oh Deus, em lançar temor no coração daqueles que estão aqui, meu Pai, não. Que o inimigo seja derrotado, Pai. Todas as vezes que ele se levantar para lançar medo e dúvida no coração dos teus filhos, que os teus filhos possam apresentar essas certidões dizendo: eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou guiado pelo Espírito, nada consta contra a minha vida, porque Cristo já me perdoou. Meu Pai, é de posse dessas certidões que nós vamos continuar vivendo a nossa vida neste mundo, para a glória do Senhor, como verdadeiros filhos de Deus, para a glória de Cristo, e que os verdadeiros filhos de Deus digam amém, dêem glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, igreja.